Boa noite a todos. É muita alegria que eu estou aqui novamente para falar com vocês, né? A gente gostaria que fosse presencialmente, para a gente poder. O palestrante, quando ele está dando a palestra, é interessante ele ver as pessoas, a reação das pessoas, né? Isso é muito gratificante. Mas nós estamos trabalhando à distância para preservar vidas, né? E para fazer com que o nosso trabalho chegue a todos. E nesse momento especial em que o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, ele tem uma necessidade de estar realmente dando consolo a todos. Então, vamos fazer uma prece para que todo o nosso trabalho seja acompanhado pelos bons espíritos, e eu peço que vocês me acompanhem na prece mentalmente, para que a gente logo em seguida consiga fazer o trabalho de hoje, tá bom? Então, vamos nos ligando, primeiramente, ao nosso mentor individual, esse nosso querido amigo que nos protege, que nos intui, que está conosco, sempre de mãos dadas, para fazer com que nós possamos passar pelas nossas provações com galhardia, com força e com fé. Vamos nos ligando também ao mentor da casa, Batuíra, agradecendo a ele por, mesmo longe da casa de pedra, estarmos unidos mentalmente, espiritualmente, de coração, com os propósitos que abraçamos. E ele nos protege, ele nos guarda e ele nos intui também a termos trabalhos que, mesmo à distância, estão conseguindo alcançar as pessoas. Vamos nos ligando ao anjo Ismael. Esse é o anjo tutelar do nosso país. Passamos por momentos difíceis na nossa pátria e vamos nos ligando a esse espírito valoroso, de imenso valor, a cujo trabalho foi designado por Jesus. Numa linda passagem, vimos que Jesus lhe entrega a bandeira da nossa pátria, para que ele cuide de nós com amor. E precisamos ajudá-lo nessa tarefa difícil, que é cuidar do nosso país. Nos ligamos também à Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que com seu manto cobre todas as nossas dificuldades e sempre, sempre intercede por nós junto ao Mestre. Ela está sempre pedindo clemência por nós, nossa Mãe. Não podia ser diferente. Ao Mestre amado, razão de estarmos aqui, ao Mestre que nos é um modelo, um guia de evolução espiritual, agradecemos imensamente por confiar em nós, por acreditar em nós e por ter cumprido todas as suas promessas, inclusive de enviar o Consolador Prometido. Que possamos fazer dele um alicerce para as gerações futuras. Que possamos fazer dele a bússola que nos guia. Finalmente, ao nosso Pai Criador. Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, pela bênção da encarnação que temos e por todas as bênçãos que recebemos constantemente e que muitas vezes nem percebemos. E assim, Pai, permitir que o nosso Evangelho hoje possa chegar com humildade e clareza a todas as pessoas e que, com a nossa palavra,
possamos primeiramente nos reformar e depois jogar as sementes para que também os outros possam aproveitar da fonte. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a indulgência. É um sentimento, né? E ele está no capítulo 10 do Evangelho. E nós, em outras oportunidades, outros palestrantes já falaram que esse capítulo ele fala da misericórdia, ele fala do perdão e ele vem falar da indulgência, né? Que é o que nós vamos falar essa noite. E é um pouco difícil para nós separar e entender as diferenças, as diferentes nuances que tem em cada sentimento. Por quê? Eu fui pesquisar, né? Porque é muito difícil, às vezes, a gente passar algo que no próprio dicionário ele tem os sinônimos, né? Os sinônimos da indulgência também falam é misericórdia, é perdão. Então, como que a gente vai separar isso para vocês, tá? Então, eu separei a respeito do que está escrito no Evangelho, fazendo um paralelo quando foi escrito e quais eram os sinônimos dessas palavras, ou seja, quais eram os sinônimos não, mas o significado dessas palavras. Porque nem sempre o que nós temos hoje como sinônimo era um sinônimo no passado. Então, as palavras também, elas evoluem, ou seja, nosso vocabulário vai modificando e hoje a gente vai falando palavras diferentes ou dando um significado um pouco diferente para palavras que foram faladas há muito tempo, tá? Eu gosto sempre de iniciar a preleção dando o significado da palavra, para que a gente possa, dentro desse significado, poder discorrer e todo mundo tenha entendido do que se fala. Então, hoje nós vamos falar da indulgência, que é um substantivo feminino, e ele dá qualidade de pessoa indulgente, perdão ou atenuação da gravidade de uma falta, bondade que desculpa o que é censurável ou inoportuno. Esses são os significados. Se nós formos buscar os sinônimos da palavra indulgência, a gente vai encontrar clemência, misericórdia, compaixão, compreensão, bondade, benevolência, benignidade, dó, doçura, piedade, comiseração, beneficência. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Primeiro, para que a gente não ache que, de repente, a gente está falando do mesmo assunto toda semana. Mas se nós fôssemos falar da misericórdia e do perdão por várias semanas, talvez a gente nunca fale a quantidade de vezes que a gente precisa para assimilar essas qualidades no nosso espírito, no nosso coração. Porque eu posso ler um livro, mas eu não sou o que está no livro. Eu li um livro, aquilo que está no livro não passa a ser uma conduta minha. Então, eu posso ler o Evangelho, né? 400.000 vezes, o Evangelho de Kardec, mas eu ainda não pratico o Evangelho. Por isso que dentro do Espiritismo, dentro das palestras espíritas, a gente volta sempre na mesma questão do perdão, da indulgência, da misericórdia, tá? Porque tudo isso, gente, faz do orgulho, da vaidade, porque tudo isso é um critério para a nossa reforma interior. O que significa reforma interior? A modificação, trocar um vício, um defeito, por uma virtude. Então, mesmo que nós falássemos em todas as palestras o mesmo assunto, seja ele orgulho, né, egoísmo ou perdão,
misericórdia e indulgência, nós estaríamos, em uma encarnação, nós não teríamos modificado esses defeitos em nós. Mas por que, Elisa? Porque nós não tivemos só essa vida, onde nós estamos tendo acesso ao Consolador prometido, que nos explica e expande o nosso nosso entendimento da moral cristã. Nós vivemos muitas vidas aonde ter clemência era um ato falho. Um homem não podia ter clemência por outro. A misericórdia também não. Compaixão nem pensar. Nós vivemos muitos séculos no tempo dos brutos, dos homens que tudo resolviam por armas, por valores econômicos. E nós estamos tentando entrar na era do ser e não do ter. E é uma dificuldade muito grande para o nosso espírito muito antigo, porque nós podemos ler e entender, mas dali a praticar é uma distância muito grande e que se faz necessário a gente ler, reler, ler novamente e tentar a cada vez procurar uma nuance que nos leve a começar a praticar. A indulgência que nós vamos falar hoje, ela está acima do perdão, tá? E nós vamos explicar bem certinho para vocês por quê. E eu digo que nem todos nós, eu vou falar por mim, tá? Palestrante, eu não consigo ainda praticar essa virtude. Eu posso ler, reler, mas eu não consigo ainda praticar. Então, é muito difícil. Ninguém precisa ficar aborrecido e ir para casa tristinho, estar em casa, né? Porque todo mundo agora está em casa. Ou ficar pensando assim, nossa, mas tudo que eles falam lá no Batuíra, de repente eles já praticam. A gente tenta praticar, a gente tenta melhorar, e inclusive quando a gente é convidado a falar em público, é muito importante que a gente tenha essa aceitação das nossas falhas, para que a gente seja verdadeiro ao falar. Porque senão a gente vem aqui e fala algo que a gente ainda não pratica e de repente a gente se sente mentiroso, mas não. Porque se só os bons, os certos, os corretos pudessem falar em público, não sobraria muita gente. Então, todos nós estamos aprendendo com Jesus, com o Evangelho, com as lições e com a vida, né? A vida que vem para nós vai nos ensinando lições. Então, cada um nós temos vidas diferentes, cada um tem um problema e tal, e aí a gente vai aprendendo também com essas dificuldades. E daí a grande importância da indulgência, tá? Porque se a indulgência pode ser o perdão, a misericórdia e a compreensão, entre outros sinônimos, a gente precisa analisar ela do ponto de vista do evangelho da época. E a gente não pode esquecer que a linguagem dela, a linguagem foi modificada periodicamente e dando significados um pouco diferentes, como eu já havia falado, tá? Então, vamos tentar resgatar o que os espíritos falaram para a gente no Evangelho a respeito da indulgência, tá? Vamos fazer um paralelo em relação à misericórdia versus indulgência, para a gente ir tentando separar desses sinônimos para a gente poder entender o que seria verdadeiramente a indulgência, tá? A misericórdia, também chamada de compaixão, ela é um sentimento mais abrangente. Ela está mais relacionada à caridade e ao amor ao próximo, tá? Dentro do espectro misericórdia, a gente encontra o perdão e a indulgência. Então, a indulgência, ela está dentro de um sentimento de misericórdia,
tá? Em relação ao perdão, é um pouco mais simples de explicar. Porque o perdão, gente, enquanto o perdão eu vou perdoar alguém porque eu me senti ofendido. Então, alguém fez algo para mim, eu me senti ofendido, e aí eu lhe dou, concedo o perdão, ok? Bom, para que eu me sinta ofendido, eu preciso, essa pessoa, ela feriu quem? O meu orgulho, a minha vaidade. Inclusive, a gente falou de orgulho na vez passada, né? No encontro passado que eu falei. O orgulho e a vaidade, eles são o mal do mundo. Todos os males são o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Eles provêm desses sentimentos. Porque o orgulhoso, ele se sente ofendido por qualquer coisa. O vaidoso também. Então, é muito fácil a gente ofender alguém que é orgulhoso. E aí, esse orgulhoso, às vezes por uma vaidade externa, ele vai e faz um perdão, digamos assim, visto por todos, né? Um perdão que as pessoas podem presenciar aquela cena de perdão. Então ele vai lá e perdoa publicamente algo que fizeram para ele. Será que isso foi do coração? Será que isso partiu dali ou partiu daqui? Porque existe uma distância, né, bem grande entre o nosso coração e a nossa mente. A mente é a nossa razão. O coração são os nossos sentimentos. E grande verdade vem dos nossos sentimentos. A nossa razão, às vezes, ela nos leva a caminhos mais práticos na vida. E o coração, muitas vezes, ele fica com o simples, com o humilde, com aquilo mais próximo, né, do amor. Então, o perdão, ele só existe porque alguém se sentiu ofendido e concedeu ao ofensor o seu perdão. Tem um livro que eu leio pouco, que todo mundo já conhece, que eu sempre falo, que é o Ave Luz. Por que eu gosto tanto desse livro? Porque esse livro ele retrata as noites de Jesus com os seus apóstolos na cidade de Betsaida. Então, depois que todo mundo trabalhava, né, os apóstolos trabalhavam, eles eram pescadores, em sua grande maioria. Eles encontravam com Jesus, tá? E na casa dos pescadores, eles se encontravam com Jesus, e Jesus falava para eles algo que algum dos apóstolos fazia uma pergunta. Então, geralmente começa a história com um apóstolo tendo uma situação, né, peculiar, e aquilo fica na mente dele, e ele à noite, logo depois da oração, igual nós fazemos aqui, ele geralmente, Jesus já sabia e olhava geralmente para aquele que precisava falar, né? Então, geralmente, Jesus já, um bom leitor de almas, ele já sabia que aquele era o apóstolo que gostaria de fazer algum questionamento na noite. E aí eles perguntam sobre várias coisas. E essa lição sobre o perdão, Jesus discorre maravilhosamente. Lindo, lindo, como todas, tá? Mas ele fala assim: o perdão verdadeiro, meu filho, é aquele que esquece as faltas. O mais verdadeiro ainda é aquele que não existe, porque somente podes perdoar se fores ofendido. Quando chegares ao tempo de não te ofenderes, para que o perdão? Olha que lindo. Para que o perdão? Quando a gente não mais se sente ofendido, né? Então, vai demorar para nós chegarmos lá? Para uns mais, para outros um pouco menos. Para outros isso ainda não faz sentido e normal, a gente tem que ser indulgente.
A indulgência é justamente isso, aceitar a diferença que existe em cada um de nós, respeitar essas diferenças, tá? Bom, no Evangelho, José, espírito protetor, bordou, né, em 1863, ele vai falar o seguinte: espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas, ainda assim, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. E ele continua discorrendo, mas a gente não precisa continuar, vocês podem pegar isso no capítulo 10, tá? Se eu não me engano, começa no item 16. Então, vamos lá. Pontos a refletir. Por quê, gente? Porque o espírita, ele reflete. Nós estamos numa doutrina de fé raciocinada. Então, tudo que nos apresentar tem que ser refletido. Tudo que eu estou falando aqui, vocês têm que refletir aí. E tirar as conclusões de vocês. Às vezes a gente aceita 80%, às vezes a gente aceita 50%, às vezes a gente não aceita nada. E às vezes a gente aceita 100%. E isso é ruim? Não, porque cada um está no seu momento e tem as suas conclusões. O modelo não são os espíritas. O modelo do espírita é o Cristo. E é para isso que a gente trabalha todos os dias, para tentar chegar o mais próximo do modelo que nos foi passado, para que a gente possa evoluir, tá? Então, Jesus veio à Terra não para nos salvar, talvez para nos salvar de nós mesmos, né? Porque ele veio nos mostrar a verdade e fazer com que a gente começasse a refletir. Jesus foi um espírito extremamente crítico da época. E foi por isso que ele foi condenado à morte. Ele não foi condenado à morte porque ele incitou Roma ou alguém contra César. Ele foi condenado à morte porque ele quis mostrar a verdade, mas a verdade, às vezes, ela faz com que os nossos olhos fiquem cegos, porque é uma luz tão forte, tão poderosa, que muitas vezes encegueceia a gente, né? Isso com a passagem de Paulo na estrada de Damasco, aconteceu justamente isso. Paulo ficou cego pela luz do Cristo que ele viu. E nós ficamos cegos quando não vimos a luz do Cristo. E a luz que ele tinha era tão brilhante que nos deixou cegos e nós matamos o Cristo na cruz, né? Bom, seria a indulgência superior ao perdão? Sim, segundo Cristo, sim. Porque enquanto o perdão é uma condição de quem sentiu-se ofendido, a indulgência é um passo mais à frente. Além de não se ofender com os males do outro, ela procura não comentar, ou seja, não fazer a maledicência, buscando, ao contrário, minimizar a situação. Então, olha a diferença entre um e o outro. Então, a semana passada, que o Claudinei falou do perdão, o perdão, ele é importante sim, gente. Ele é extremamente importante. E a indulgência, a gente já pratica algumas vezes. Cada um pode refletir nas indulgências que faz e que às vezes a gente passa desapercebido. Então, por exemplo, quando alguém
te fala alguma palavra áspera, ou aquelas pessoas que gostam de jogar aquelas farpinhas, sabe? Aquelas pessoas que não falam abertamente, mas jogam uma farpa. Sempre tem alguém assim no nosso convívio social. E às vezes, o que, que a gente vai fazer? A gente vai brigar, vai perdoar, a gente nem se sente mais ofendido, porque a gente já sabe que aquele é o modus operandi daquela pessoa, então a gente tenta o quê? Ah, fulano, ele faz assim, mas ele tem tantas qualidades, eu continuo sendo amigo dele porque ele é legal, porque ele tem um coração muito grande, ele tem esse defeito. Então, a indulgência a gente já vem praticando. A gente não pratica ela em sua extensão total, mas alguma coisa de indulgência a gente já tem. Nós também não somos tão ruinzinhos assim, tá? Então, a indulgência é só para a gente deixar separado. Você não se sentiu ofendido pelo que a pessoa fez ou causou, ou o dano que ela te causou, e você viu aquilo, mas você fez de conta que não viu, não comentou com ninguém, e logo você tentou substituir esse defeito que a pessoa tem por uma virtude que ela tem também. Então você pensa, tá bom, vai, eu acho a Elisa chata por isso, isso, isso. Mas ela tem umas coisas que ela é legal, tem umas coisas que ela é bacana. Então tá bom, vai. Então elas por elas eu continuo sendo amigo dela. Elas por elas eu não vou falar nada. Entendeu? Eu vou evitar ser maledicente a respeito dela. Eu não vou falar que ela fala muito ou outro defeito dela. Eu vou tentar minimizar isso, fazer com que ninguém fique percebendo isso, mesmo que o mundo inteiro saiba. Eu não vou comentar isso, tá? Há limites para a indulgência? Bom, limite no sentido de até quando eu sou indulgente? Quanto tempo eu tenho que ser indulgente? Jesus nos recomendou, no ato de perdoar, 70 vezes 7. Então, a indulgência, se ela está um passo à frente, ela não tem limite, tá? Então, a gente pode crer que o Espírito, ele vai utilizando, à medida, olha como é uma coisa bacana, como é bonito isso. À medida que eu vou deixando de ser orgulhoso, eu vou me ofendendo menos. E aí eu perdoo menos. Porque se eu não estou ofendido, eu preciso de menos perdão. E aí, se eu preciso de menos perdão, se eu preciso de perdoar menos, eu começo a entrar no campo da indulgência com mais, né? Por quê? Jesus, gente, vamos ver o exemplo de Jesus. Jesus não tinha defeitos. Então, ele não tinha orgulho. Brigavam, xingavam. Dos lugares que ele ia, ele era muito mal recebido, né? Ele era muito mal recebido em alguns lugares que ele ia. Tanto que tem aquela passagem de não reter o pó nas suas alparcatas, né? Porque ele queria que ficasse esquecido aquele lugar onde ele foi levar a Boa Nova e não quiseram receber. Então ele falou, não vamos jogar pérolas aos porcos, toda essa situação. Então ele não era orgulhoso, então nada ofendia Jesus. Mas como ele estava num patamar muito elevado de virtudes em relação a nós, né? Quanto que ele não foi indulgente conosco? Com Pedro, que vivia brigando com ele justamente porque tem uma passagem que ele vai numa cidade que eles são mal recebidos e Pedro já quer partir para a ignorância, né? E os outros apóstolos, alguns também já vão. Pedro era mais truculento, né? Ele era mais, sabe? Ele queria defender Jesus. E depois eles vão e conversam com Jesus e falam assim: poxa, mestre, mas a gente queria te defender. E Jesus fala: mas eu não pedi para vocês me defenderem. Vamos ficar aonde sejamos bem recebidos. Para que nós vamos ficar criando animosidade com quem não entende a nossa palavra? Olha como ele foi indulgente, não só com o povo que não o recebeu com educação, porque mesmo que não gostassem da palavra dele, a educação vem em primeiro lugar, mas também com os seus apóstolos que haviam sido escolhidos por ele. Então ele foi indulgente conosco, ele é o maior exemplo de indulgência que nós conhecemos.
por todas as situações, por todas as situações. Então, recapitulando, a indulgência, como ela está um passo à frente do perdão, quem é indulgente, né, na sua totalidade, não estou falando de nós incipientes ainda, que estamos começando a não ficar chateado que alguém deixou a pia molhada depois que lavou a louça. A gente está sendo indulgente com qualquer situação. Então, nós estamos nos distanciando mais e mais dos defeitos. Então, à medida que a gente não precisa mais perdoar, porque a gente nem se sentiu ofendido, a gente também vai precisar ser mais indulgente, porque a gente está se distanciando, às vezes, daquela camada de espíritos que ainda não conheceram nem o perdão, nem a misericórdia, nem a compaixão, não é? É isso que a gente está querendo explicar, a diferença entre eles, tá? Agora, como então a gente deve saber agir diante de uma situação? A indulgência deve ser cega? Porque se eu não vejo os defeitos, né, eu sou cego. Se eu não comento, eu sou mudo, né? E se eu não dou ouvidos para quem vem falar maledicências, eu sou surdo. Os 3 macaquinhos? Então, também, segundo o Evangelho, o limite para se atenuar as faltas de outrem é justamente o ponto em que essas faltas comprometem outros, ou seja, a fim de evitar um mal maior. Então, por exemplo, ser indulgente não significa que nós não vamos observar o mal dos outros, porque não dá para ser indulgente e burro ao mesmo tempo, é incoerente, não dá. Então, você precisa analisar, e nós estamos numa doutrina onde nós temos que utilizar diuturnamente a nossa razão, juntando a nossa fé. E criar uma fé raciocinada em que a razão e o amor a Deus possam conviver pacificamente. Então, ser indulgente não significa deixar o bom senso e a razão esquecidos. Devemos lembrar que no Espiritismo a gente sempre cultiva e incentiva a fé raciocinada e a gente não deixa espaço para o fanatismo, que é um grande que prejudica grandemente o entendimento e o desenvolvimento espiritual de todos. Gente, fugir dos fanatismos é importantíssimo para o espiritismo, tá? Para o espírita. O espírita não pode ser fanático, o espírita tem que observar tudo, ele tem que ser criterioso, ele tem que sempre colocar Jesus na frente, fazendo a pergunta, o que Jesus faria? Tá? E aí, do mesmo livro que eu já falei, Jesus fala, aonde o fanatismo chega, a verdade não é vista. É indispensável que o bom senso seja uma defesa constante, uma vigilância permanente. Na mesma lição do perdão, tá? Então, gente, como que a gente deveria, pautando por Jesus, como que a gente deveria fazer? Vendo as lições dele, vamos lá. Então, eu separei 3 situações que eu acho que vai dar para a gente deixar bem claro. Os escribas e os fariseus no templo. Então, vamos lá. Tem uma passagem polêmica que Jesus, no templo, que eles acham que Jesus está bravo e tal. E não é. Jesus não estava bravo. Ele estava simplesmente falando e demonstrando a sua insatisfação com a forma em que os escribas e os fariseus agiam dentro do templo, comercializando, fazendo comércio. Então, ele criticou abertamente o comportamento de culto exterior e hipocrisia. Mas por que ele, poxa, Elisa, mas ele não foi indulgente? Aí a gente vai voltar lá atrás. Mas eles estavam fazendo um mal que não era só para eles. Eles estavam fazendo mal para uma sociedade inteira.
Por quê? Porque eles tinham muito poder e eles concentravam neles a lei. Então, o que eles diziam era lei para os judeus. Então, quando você está deixando de ser crítico porque você quer ser indulgente, é com a Elisa, você quer ser indulgente com uma pessoa. Quem ela vai afetar com aquele comportamento dela? Ah, ela não afeta todo mundo, então deixa pra lá, eu vou tentar ser indulgente com ela. Ah, não, mas a Elisa tá fazendo uma bomba atômica. Eu tenho que informar as autoridades. Sim, vocês têm que informar as autoridades, porque ela enlouqueceu, vai fazer uma bomba atômica, vai matar todo mundo. Então, a indulgência, ela não é uma coisa cega, que deixa a gente sem a razão. A razão, ela tem que sempre estar na frente, para que a gente não deixe um mal, que às vezes está, para nós resolvermos, causar um mal maior. Então, Jesus, junto ao templo, ele falou e criticou os fariseus e os escribas, por quê? Porque eles diziam que eles eram hipócritas, porque eles faziam as leis para que os outros cumprissem, mas eles mesmos não faziam. Então, é muito importante a autocrítica, para que a gente possa, quando a gente for tentar achar um defeito no outro, a gente vê se a gente também não tem esse defeito. E na dúvida, se a gente tem ou não tem, não critique. A não ser, gente, que realmente isso que a pessoa está fazendo vai afetar muita gente, vai afetar uma sociedade. E isso é muito importante, tá? Bom, então, o que ele quis explicar com a lição dos escribas e dos fariseus? Ele queria uma mudança moral, de comportamento. Ele não queria mais que houvesse esse comportamento de culto exterior. Então eu vou lá, eu queria ser bem visto, eu queria que todo mundo visse eu batendo no peito, eu fazendo as oferendas e tudo mais. Mas dentro da minha vida, dentro da minha casa, eles não se comportavam como cristãos, né? Então, isso era um mal muito, muito grande na época. Bom, da mulher adúltera. Jesus compreendeu e recriminou o comportamento belicoso do povo que queria sua lapidação. Novamente, né, nessa passagem, tá, os escribas e os fariseus vieram trazer a mulher adúltera para Jesus, para que Jesus, eles queriam tentar Jesus de todas as formas. Então Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não se... Então, assim, o que ele quis dizer aí? Ele ensinou o perdão e a misericórdia, porque estava na lei que as mulheres adúlteras eram lapidadas em praça pública, na frente de todos, e todo mundo participava da lapidação. E, no entanto, Jesus, o que ele falou? Ele falou assim, bom, tá na lei, né? Ele não mudou a lei. Mas quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, o que ele fez? O que a gente acabou de falar? O autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que saber, puxa vida, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Porque se me pegam fazendo isso, eu tô ferrado também. E aí, como é que fica? Então, é muito importante que a gente se conheça. E esse se conhecer, gente, é muito difícil, porque a gente não aceita os nossos defeitos. Não aceita. Não aceita. E às vezes aquela pessoa que é colocada na nossa vida como um marido, como um filho, como um colega, como um chefe, é a pessoa que vai nos mostrar os nossos defeitos, que vai fazer com que a gente se mostre, tá? E por final, dai a César o que é de César. Essa passagem também é uma passagem muito legal, que Jesus também é tentado novamente pelos fariseus e pelo povo que ficava querendo pegar ele em erro, né? Então, ele dizia o seguinte, né? Ele pediu para mostrarem quem estava cunhado na moeda e eles falaram César. Então, dá para César porque é dele, está a foto dele ali, a imagem dele, dá.
dá para ele. O que ele quis nos dizer? O que ele nos ensinou ali? A resignação. Até porque o reino dele não era deste mundo. Então, ele queria mostrar para as pessoas que elas tinham que ter resignação com as situações que acontecem na vida humana e que nem não dá para pedir a Deus que se modifique tudo. Nós estamos, sim, pedindo a Deus a misericórdia dele em relação ao que está acontecendo com essa pandemia no mundo. Mas nós não podemos deixar de entender que é uma lição que todos nós temos que aprender. Todos nós que estamos aqui temos que aprender uma lição. E qual é? Para cada um é uma. Para cada um é uma. Talvez viver um dia de cada vez, talvez acreditar mais no poder de Deus, talvez deixar um pouco a vida fútil de lado. Para cada um é um, gente. Isso é para cada um de nós. É uma lição para o mundo inteiro. E cada um vai tirar uma, duas, três lições. E tem aqueles que também não vão tirar nenhuma lição. E o que Jesus vai fazer? Ser indulgente. Né? Porque ele não vai ficar ofendido. Deus, muito menos, né? Porque para isso existem as leis que existem e que regem todo o nosso universo, que fazem com que a gente retorne ao plano físico, voltando nas lições em que a gente não aprendeu. Então, vamos tentar nos esforçar para que essas lições que eu deixei aqui, e junto com a misericórdia e com o perdão, elas 3 semanas, né, de falar seguidamente para nós perdoar, ser misericordioso e agora tentar nem ver o defeito do outro, a não ser que seja alguma coisa que seja muito grave e que afete mais pessoas. Por quê, gente? Porque isso é a nossa chave para que a gente possa melhorar e a gente possa realmente não voltar na Terra no formato em que ela está, como planeta de provas e expiação, mas voltar num planeta regenerado, aonde esses defeitos não vão mais ser num número tão grande de pessoas. Que talvez a gente volte aqui com uma modificação muito grande, porque o orgulho vai sendo tirado da nossa vida, a vaidade, o egoísmo, e aí a gente começa a ver as outras virtudes e fazer parte dessa evolução tão grande que a Terra está passando, que nós também precisamos passar, já passou da hora, né? Que nós temos que passar. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade de ter passado para vocês um pouquinho do que eu estudei sobre a indulgência. Agradeço por vocês estarem comigo até aqui e vamos fazer então a prece de encerramento, vibrando bastante pelo nosso planeta, tá? Então vamos agradecendo ao plano espiritual pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e vamos pedindo misericórdia a Deus pelo planeta Terra, para todos os moradores deste planeta, encarnados neste momento, que mesmo que não estejam doentes, estamos pedindo misericórdia, Pai, principalmente para aqueles países aonde haja muita miséria e que as condições sanitárias sejam mais difíceis de se alcançar, para que a contaminação possa ser atenuada nesses locais, para que muitas vidas não se percam e muitas famílias não fiquem tristes, doentes, por perda de seus familiares. Vibramos também pelo mundo inteiro, para que os cientistas, os médicos, toda a comunidade científica encontre uma solução que seja acompanhada também, Pai,
de uma modificação interior de cada um de nós, que nós possamos mentalizar, sim, nesses momentos de reclusão, aquilo que podemos melhorar, aquilo que temos que modificar dentro de nós, e que a vacina seja acompanhada, sim, de uma evolução, que os nossos mentores individuais possam trabalhar conosco durante as nossas noites de sono, nos mostrando as verdades espirituais, para que possamos chegar a essa modificação interior. E por fim, vibramos pelo nosso país, o Brasil, para que aqui se instaure a paz, a fraternidade entre todos nós, e que nós possamos, com isso, alcançar a cura dessa doença e de outras tantas, como a desigualdade social, a fome e todas as outras misérias que temos no nosso país. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.